Olá, meu nome é André Weitel, eu sou ator, diretor e produtor cultural. Morador da região das Agulhas Negras e há 27 anos venho pesquisando a obra do poeta Vinícius de Moraes. E durante todo esse tempo de estudo tem algo muito especial que me chamou a atenção. Foi o período em que Vinícius de Moraes frequentou a Serra do Itatiaia. Isso em 1932. E é esta história que vamos apresentar para vocês. Vinícius de Moraes conheceu Itatiaia, que se chamava Campo Belo, com seus 17 e 18 anos. O convite para conhecer a região partiu de um amigo da Faculdade Federal de Direito do Rio de Janeiro, Otávio de Faria, que teve um importante papel no despertar artístico do poeta. Foi na Serra do Itatiaia que Vinícius escreveu poesias, livros e cartas. Soneto de intimidade. Nas tardes da fazenda, há muito azul demais. Eu saio às vezes. Sigo pelo pasto, agora mastigando um capim, o peito nu de fora, no pijama irreal de há 3 anos atrás. Desço o rio, no val dos pequenos canais, para ir beber na fonte a água fria e sonora. E se encontro no mato o rubro de uma amora, vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais. Fico ali, respirando o cheiro bom do estrume, entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme. E quando por acaso uma mijada ferve, seguida de um olhar não sem malícia e verve, nós todos, animais, sem comoção nenhuma, mijamos em comum numa festa de espuma. Vinícius de Moraes, Campo Belo, 1937. Além do sítio da família de Otávio de Faria, Vinícius de Moraes também conheceu na Serra do Itatiaia Robert Donati, um alemão de coração brasileiro que havia, em 1931, comprado uma área e construído um hotel, de nome Repouso do Itatiaia, hoje Hotel Donati, que Vinícius passou a frequentar. E lá deixou uma preciosidade escrita no caderno de visitas da recepção, um poema inédito, nunca antes publicado, em homenagem à casinha branca do seu amigo Donati, com o título Itaoca. Serenamente pousada sobre a montanha elevada, como um ninho de poesia, a casa branca e pequena é como a mansão serena da luz, da paz, da alegria. Ó viajante fatigado, se no teu passo cansado aqui vieres pousar, tu voltarás satisfeito, com risos claros no peito e calmas santas no olhar. No período em que Vinícius frequentou a região das Agulhas Negras, Itatiaia ainda era distrito de Resende. As dificuldades de locomoção nessa época eram enormes. Ainda não existia via Dutra. Vinícius vinha do Rio de Janeiro de trem, descia na estação de Resende e sempre tinha um carro que o levava até a Serra do Itatiaia. Também ainda não existia o Parque Nacional, que foi fundado em 1937. Mas para um jovem poeta, desbravar era preciso. Passeios pelas matas, por trilhas, banho nas cachoeiras, nos rios, passeios a cavalos, experiências que se transformavam em poesia ou cartas-poemas que ele enviava para os amigos ou para os familiares, como esta que ele escreveu para sua mãe, Dona Lídia de Moraes, em 1932. Repouso Itatiaia, ao pé da dita serra, 18 de novembro de 1932. Mami,
A subida da serra em caminhão, num caminho estreito e enlameado, com precipícios que dariam tonteiras no alpinista mais alpinista do mundo. O caminho dava exatamente para o caminhão, de maneira que as rodas do lado do precipício, à medida que iam passando, iam esboroando a beirada do mesmo. Quer dizer, 99% de probabilidade de não chegar ao fim. Houve um momento em que chegamos a um precipício chamado O Último Adeus. Era uma coisa louca. A floresta ficava lá embaixo, seguramente a uns 500 metros. A pedra descia vertiginosamente. Vapores brancos flutuavam no abismo. O caminhão veio, apertou-se por ali, entrou não sei como e de repente deu uma derrapada que a roda de trás saiu de fora da pedra. Nós três nos olhamos e demos o último adeus. O caminho não era sopro, mas não te assustes. Para a volta já providenciamos cavalos mansos. Depois da tempestade vem, porém, a bonança. Depois de termos visto a morte de uma maneira tão pintoresca, vimos a vida, e a vida na maneira mais deliciosamente calma que pode haver. Chegamos ao retiro às 7 da tarde, com um pôr do sol maravilhoso. Pôr do sol em Itatiaia. Nascentes efêmeras, em clareiras súbitas, entre as luzes tardas do imenso crepúsculo. Negros megalitos em doce decúbito, sob o peso frágil da pálida abóbada. Calmo, subjacente, o vale infinito a estender-se múltiplo, inventando espaços, dilatando a angústia, criando o silêncio. O contato com a natureza exuberante da região e a tranquilidade do local foi propício nesses primeiros anos de formação do poeta. Se a beleza da Serra do Itatiaia era de pura contemplação, com sabiás discutindo por perto, em outros momentos Vinícius estava imerso na criação literária. Em 1933, ele escreve em prosa um conto que se chama A Lágrima, e em verso um soneto que se chama Judeu Errante. Hei de seguir eternamente a estrada que há tanto tempo venho já seguindo, sem me importar com a noite que vem vindo como uma pavorosa alma penada, sem fé na redenção, sem crença em nada, fugitivo que a dor vem perseguindo, busco eu também a paz onde, sorrindo, será também minha alma uma alvorada. Onde é ela? Talvez nem mesmo exista, ninguém sabe onde fica. Certo, dista muitas e muitas léguas de caminho, não importa. O que importa é ir fora pela ilusão de procurar a aurora, sofrendo a dor de caminhar sozinho. Nesta época, Vinícius escreveu os seus 4 primeiros livros. Em 1933, O Caminho para a Distância. Em 1935, Forma e Exegese. Em 1936, Ariana, a Mulher. E em 1943, 5 elegias. Dessas 5 elegias, as 4 primeiras foram ideadas e, em parte, escritas. A primeira e a segunda, em 1937, em Itatiaia, no sítio de Otávio de Faria, ali a meio caminho entre Campo Belo e a Cachoeira de Marombas, lugar que eu amo e onde passei alguns dos meus melhores dias. A música também sempre fez parte da vida de Vinícius, desde os tempos do Colégio Santo Inácio, onde conheceu e se tornou amigo dos irmãos Haroldo e Paulo Tapajós. Juntos compuseram várias canções, entre elas o foxtrot Loura ou Morena, que logo ganhou as rádios brasileiras. Se por acaso o amor me agarrar, quero uma loura pra namorar, corpo bem feito, magro perfeito, e o azul do céu no olhar. Só que o seu sonho de se tornar um poeta o impedia de revelar para os amigos da literatura
que ele já havia escrito letras de músicas, tido na época como uma coisa menor, sem valor. Uma pequena, linda morena, meu Deus, que bom. Outro relato que reforça a relação de Vinícius com a região das Agulhas Negras é uma passagem na estação de trem, na cidade de Resende, por volta de 1935. Lembro que uma das maiores emoções que eu tive na minha vida aconteceu por causa da música Louro Morena. Eu estava indo do Rio para São Paulo de trem e o trem descarrilhou na estação de Resende. São coisas inesquecíveis. Eu estava com um amigo e disse: vamos descer e conhecer a cidade. Eram 4 da madrugada e até chegar o socorro e tudo. E saímos por aquela cidade vazia, deserta. E numa daquelas ruas, de repente, escutei um cara assobiando Louro Morena. Foi meu primeiro sentimento de comunicação que tive na vida. Fiquei atônito, não sabia o que dizer. Era um soldado. Cruzou conosco e vinha assobiando a minha música. Passados mais de 15 anos, quando regressava de Los Angeles, talvez todas as poesias já editadas em livros não tivessem lhe proporcionado a vibração causada pelo assovio daquele soldado numa deserta madrugada em Resende. A formação de um poeta é um itinerário complexo. Não basta gênio e talento. Ele é fruto de uma série de provocações que o forçam a dizer coisas que todo mundo vê e sente, mas não encontra o jeito de dizer. Os primeiros livros de Vinícius têm a marca do Itatiaia. O bucólico da paisagem imprimiu-se no lirismo do poeta. O Itatiaia, por sua presumida vocação de Alpes brasileiros, desde os anos 30 atraía gente da cidade grande para experimentar o clima, a mata, as águas que ensejaram o seu nome indígena Mantiqueira. Aí veio se iniciar Vinícius nos mistérios da Alta Serra. Não se pode entender o primeiro Vinícius sem o Itatiaia. Mas pode-se falar numa Itatiaia, no Vinícius de sempre?